É um mistério o real estado de saúde de Bolsonaro. Mas eu já falei pra vocês que eu não duvido e eu tenho certeza que uma nova internação vai acontecer em breve. Alguns falam que Bolsonaro é muito vitimista, eu concordo. Outros falam que Bolsonaro finge essas internações. E aí eu já não concordo. E por quê? Bolsonaro, ele tem um quadro esofágico sério. Ele recebeu um ultimato no início do mês passado de seus médicos falando que ou ele segue as recomendações ou ele vai voltar a ser internado. E ele não seguiu. Por quê? Porque nós temos as informações que o quadro de saúde de Bolsonaro piorou. Então é muito possível que ele volte a ser internado. Essas internações do Bolsonaro preocupam o PL porque há um potencial abalo na imagem de Bolsonaro na corrida presidencial de 2026. Mas ele não vai disputar. Sim, ele não vai disputar. Mas questionamentos sobre a capacidade de Bolsonaro começam a ser feitos, abrindo brechas para partidos de direita questionarem a capacidade de Bolsonaro, forçando a candidatura de Tarcísio de Freitas. E o problema é que Tarcísio não é do PL, ele é do Republicanos. E isso faz o PL dar uma tremida, porque depois de tudo que o partido fez, o candidato vai ser alguém de outra sigla? Na sua opinião, o Bolsonaro, ele é vitimista? Essas internações dele são verdade ou são fake? Quero saber a sua opinião. Você acha que ele vai ser internado em breve? E essas internações impactam a imagem de Bolsonaro ou não? Qual o impacto disso tudo? Quero saber a sua opinião, você vai colocar nos comentários. Você também tem que deixar o like no vídeo para fortalecer o canal. E se você considera o Bolsonaro vitimista, like também. E se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele está com uma saúde fragilizada. Isso a gente sabe, mas o real estado de saúde é um mistério. Só que algumas informações começaram a ser divulgadas de modo espaçado pela cobertura política, e se você começa a fazer a ligação desses pontos, você percebe que ele não está bem. Ele está com crises de soluço cada vez mais graves por conta de um problema esofágico que ele tem. Os advogados de Bolsonaro solicitaram para Alexandre de Moraes que os médicos de Bolsonaro pudessem visitá-lo a qualquer momento, sem haver a necessidade prévia de solicitação, porque Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar. Alexandre de Moraes aceitou o pedido e agora os médicos poderão visitar Bolsonaro para fazer consultas em loco na casa de Bolsonaro a qualquer momento. E, caso haja uma nova internação, Alexandre de Moraes e o STF precisam ser informados em até 24 horas. E essa nova internação deverá acontecer e não vai demorar para que ela ocorra. Porque Bolsonaro, ele está tendo crises de soluço cada vez mais intensas. Por quê? Porque ele tem uma esofagite. Ele tem uma inflamação no esôfago, que é o tubo, né? Nessa região aqui da garganta. Vamos simplificar aqui, mais simplificado do que certo, mais didático do que certo. E por que isso aconteceu? Segundo informações do O Globo, os médicos do Bolsonaro, no início do mês passado, ou seja, no início de julho, uma reportagem do dia 2 de julho, hoje nós estamos no começo de agosto, então faz aí pouquinho mais de um mês, informaram que o Bolsonaro ele está com uma esofagite por conta da sonda que ele ficou muito tempo durante o pós-operatório. Ele fez um pós-operatório em abril. Ele fez a cirurgia em abril, durou 12 horas e ele ficou com uma sonda esofágica e essa sonda machucou a região, irritou e por conta disso ele está com uma esofagite que provoca as crises de soluço do Bolsonaro. Os médicos em julho deram um ultimato para ele. Ou você faz uma quarentena, faz repouso e pratica exercícios físicos regulares ou você vai ser internado de novo. Naquele momento, uma internação nova e uma nova cirurgia foram descartadas. Só que as crises de soluço do Bolsonaro pioraram, mesmo ele cancelando a agenda. Porque depois que ele foi para a prisão domiciliar e teve a tornozeleira eletrônica, as crises aumentaram. A gente sabe que o Bolsonaro não segue as recomendações médicas. Várias internações, e ele já teve 13, aconteceram justamente porque, depois do caso Adélio Bispo, ele não mudou hábitos alimentares. Ele tem dietas muito restritas, não pode comer determinados tipos de alimentos, mas ele vai e come. E vendo que ele piorou, segundo os aliados, das crises de soluço que ele estava tendo no começo do mês de julho, é muito possível que ele
passe por uma nova internação. Segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, aliados do Bolsonaro, e por que eu vejo que ele piorou? Porque os aliados do Bolsonaro, segundo o Igor Gadelha, falaram que as crises de soluço dele ficaram, assim, muito piores e em alguns momentos o Bolsonaro não conseguia nem se comunicar. Ele falava e tinha crises de soluço muito pouco espaçadas.